Olá, muito bem-vindos aqui ao segundo episódio deste mini curso que nós estamos aqui a lançar para vocês sobre animação. Antes de mais, como é que vocês estão, meus queridos? Está tudo bem com vocês? O que é que vocês acharam da nossa primeira videoaula aqui sobre a introdução aqui à animação? Que foi uma videoaula um pouco longa, falámos ali sobre os primeiros princípios da animação, queria-vos mostrar também ali um pouco para vos familiarizar um pouco mais, mas hoje nós vamos ser aqui um pouco mais objetivos no conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos rever aqui um pouco algumas coisas, vou falar aqui sobre algumas coisas que não falei com vocês no primeiro episódio deste mini curso e também vamos falar aqui sobre outras coisas e aprofundar outras mais, ok? Mas antes de mais, já estão inscritos nas nossas redes sociais, no Instagram, já foram lá seguir, colocar também aqui o gosto neste vídeo, compartilhem com mais gente. Quem sabe este conteúdo não pode chegar até alguém e acrescentar aqui algum valor à vida da pessoa e se calhar até era algo que a pessoa estava à procura. Ok, meus queridos? Mas pronto, não se esqueçam de deixar o gosto neste vídeo e nos outros que nós vamos fazer aqui, de compartilhar para também dar aquela força e aquela moralzinha aqui ao conteúdo que estamos a levar aqui para vocês com todo o amor e todo o carinho, sempre que nos for possível. E como não podia faltar, hoje aqui comigo, Bruno, tenho aqui o nosso querido Hugo Moreira e o Ruben Rabasqueira. Como é que estão, meus queridos? Tudo bem com vocês? Olá. Hugo, Eu, Huguito, dizem eu, lá as pessoas. alô, Então, meus queridos, vamos então começar aqui a nossa segunda videoaula de animação. Mas antes de mais, eu quero aqui relembrar aqui alguns conceitos e falar aqui sobre algumas coisas que eu não falei na aula passada, que é nomeadamente o que é a animação em concreto, não é? Portanto, a animação nós não nos podemos nunca esquecer que é uma forma de expressão artística, ok? É uma forma que foi desenvolvida para encantar audiências e poder levar até às pessoas ideias e conceitos que a imagem real muitas das vezes não permitia. Ah, mas Bruno, efeitos visuais é animação? Sim, isso também pode ser considerado como parte da animação digital. Porque nós, às vezes, para criar certos efeitos, precisamos de fazer animações, precisamos fazer ali um trabalho de pós-produção e isso também pode ser considerado animação. Então, de certa forma, a animação ela tem uma utilidade brutal, tem atualmente diversas técnicas e é aplicada em diversos mídias digitais e ela permite que os seus criadores possam criar um conteúdo, neste caso virtual, dar vida a personagens e até mesmo criar uma história. Que é por acaso uma coisa que o B-Studio está a fazer e muito em breve vocês vão começar a ter notícias sobre isso, mas não quero dar aqui muitos spoilers. Eu não sei se eu falei, será que eu falei sobre isto na primeira videoaula? Eu não me recordo se eu falei sobre isto, mas também não vou falar muito sobre isto aqui, porque é um projeto que ainda está aqui a surgir e eu não quero estar aqui já a entregar o ouro, não é? Então, basicamente a ideia da animação é ter a capacidade de nós podermos criar uma ilusão de movimento através de uma série de imagens ou de quadros que nós podemos chamar estáticos, que ao serem exibidos de forma rápida, eles vão criar então aqui esta falsa ilusão, ou não é falsa ilusão, porque ilusão já é algo falso, já é esta falsa sensação de movimento. Eu não sei se eu falei na primeira aula, mas existem várias técnicas e métodos para criar animações. Desde a animação tradicional, também conhecida. Peço desculpa aqui o som, deixem-me só desligar aqui o som aqui das notificações. Nós estava a falar, nós temos aqui vários tipos de animações. Temos as animações tradicionais, que são aquelas que são desenhadas à mão, até ao tipo de animação que é uma animação mais computurizada, mais avançada, como por exemplo o caso da animação que eu mostrei no nosso primeiro episódio, que era a animação tridimensional, ok? Então, mas independentemente do tipo de animação que nós venhamos a elaborar, há alguns passos básicos que nós precisamos de saber para conseguir criar animações. O primeiro deles é o conceito e o storyboard, ok? Então, nós primeiro precisamos sempre de definir com ideia clara o que é que nós desejamos animar, o que é que nós pretendemos de fazer, qual é a história, a mensagem que nós queremos passar, ok? Que é para então nós podemos começar a ter uma ideia, pelo menos, ou uma noção da sequência, qual é o tipo de personagem, da sequência de movimentos que nós vamos fazer, e depois então nós queremos uma coisa que chamamos de storyboard, que é basicamente um conjunto de vários quadros que vão, através de desenhos, não é? Neste caso desenhos estáticos, dar uma sensação de como é que a história vai poder vir a ser contada, ok? Depois nós temos mais ou menos este conceito definido e a questão do storyboard mais ou menos alinhavada, que nem sempre é uma obrigatoriedade do storyboard, mas eu aconselho vivamente que o façam, porque vai-vos ajudar e muito no processo de desenvolvimento da animação.
é escolherem depois a técnica da animação que querem criar ou que vão utilizar para desenvolver o vosso projeto. E como eu tinha dito há bocado, nós temos aqui várias técnicas de animação que podemos utilizar. Nós temos a animação 2D, que é também conhecida como animação tridimensional, onde nós vamos, animação tradicional, que é onde nós vamos desenhar à mão, num papel ou até mesmo num software de desenho, todos os quadros, frame a frame, do princípio ao fim, ok? Isso é algo que nós não podemos fugir. Hoje em dia nós temos alguns softwares que mesmo que nós desenhemos à mão frame a frame, ele ajuda a fazer ali a interpolação, que é algo que nós falámos na aula passada, que é os quadros que ficam in between dos keyframes, ok? Que são os quadros-chave da nossa animação. E há alguns softwares que já ajudam nisso, utilizando esquemas como Onion Skin, que é tipo dá uma falsa sensação de que nós conseguimos perceber o que é que vem antes, o que é que vem depois, então ele dá aqui uma opacidade a sair de um e a entrar no outro. Mas isso nunca vai levar mesmo aquela verdadeira essência da animação quadro a quadro, ok? Isso permite nós percebermos de uma forma mais eficaz o que é que vem antes, o que é que vem depois, para podermos fazer também ali o tal desenho interpolado, né? O desenho que vem antes e que vai fazer a ligação do antes para o depois, o que vem ali no meio, desculpem. Nós depois também temos então a animação 3D, que ela pode ser desenvolvida em softwares 3D, vocês têm anos de softwares que fazem isso, e eu falei sobre eles na aula passada. Tem o software, o Blender, tem o Maya, tem o 3D Studio Max, enfim, tem vários softwares de animação 3D, uns pagos, outros gratuitos, que vos permite fazer não só a modelação 3D, tanto do ambiente como das personagens, como também fazer o próprio rigging. O que é um rigging? É criar o esqueleto que vos vai permitir depois então aqui animar o personagem dentro do software e também por sua vez permite-vos fazer a animação. Há alguns softwares que já vêm com plugins e templates de animação específicos para vocês poderem utilizar e é só implementar, que são os chamados Character Animation Sets, mas nem todos têm isso, ou às vezes alguns não são 100% eficazes porque falta ali qualquer coisa, e não nos podemos nunca esquecer que cada personagem tem o seu tipo de animação específico, não é? Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Nem todas as personagens andam no mesmo ritmo, se deslocam da mesma maneira, agem da mesma maneira. Portanto, às vezes utilizar esses templates é bom para nós podermos atalhar em algumas situações, porém, nós temos sempre de ter em consideração que uma personagem ela tem uma personalidade característica individual, ok? Depois, nós também temos outro tipo de animação, que é a animação stop motion. Não sei se alguma vez algum de vocês ouviu falar, mas nós temos N filmes hoje em dia que ainda são feitos em stop motion. Um muito conhecido que é o Caroline, se não me engano, deixa-me. É o Caroline, não é? Que acho que até já falei aqui sobre isto numa live na Twitch. O Caroline tem outros filmes de animação. Há um também que era aquele da Ovelha Choné também, da Fuga das Galinhas. Tudo isto era feito em stop motion. Obrigado, Vai sair um novo. Vai ser um novo a sério que vai ser um novo das Fuga das Galinhas? Não fazia ideia. E tudo isto é feito em stop motion. O que é stop motion? Basicamente vocês constroem um cenário físico. Ou seja, nós deixamos de fazer uma coisa que é do papel ou do software, nós construímos um cenário físico, construímos os modelos e os objetos físicos da personagem, ok? E basicamente nós vamos animando um pouquinho, tirando fotografia, animando um pouquinho, tirando fotografia. E toda essa lógica vai criando depois, montando as fotografias todas nos timings certos, que eu já falei aqui na aula passada quais eram os timings. Lembras-te qual era o mínimo de timings certos, Ruben? Não lembras, foi não? Eu já vou falar sobre isso. Mas basicamente, nós depois de montarmos os quadros todos nos timings certos, nós então vamos ter a sensação de fluidez no movimento com essas fotografias. Lógico, o stop motion, posso dizer que é talvez das técnicas que hoje em dia ainda existe animação mais elaboradas de se trabalhar, porque envolve muito tempo, envolve também muita experiência, ok? Eu posso depois, se não levar strike, posso-vos mostrar aqui algumas coisas que eu fiz em stop motion e que basicamente é isto. Vocês vão fotografando quadro a quadro e de forma a que o movimento seja fluido, mas é uma coisa que vocês, como não vão estar conectados diretamente a um software que permite ver no momento, é muito trabalhoso. Nós precisamos ter muita noção daquilo que estamos a fazer. Há softwares que vos permitem tirar as fotografias e utilizar também o esquema de Onion Skin, como eu falei há bocado, como o Dragon Frame,
que vos permite tirar fotografias e vocês conseguirem perceber o que é que veio antes, o que é que veio depois, para conseguirem fazer ali a animação de stop motion mais eficaz, mas é sempre um trabalho muito mais elaborado. E lógico, depois vocês têm, por último, mas não menos importante, a técnica de animação, que é a animação por computador, onde vocês utilizam o software e aquilo faz automaticamente as animações e por aí fora, e que já até existem pré-definidos, mas nunca é a mesma coisa, ok? Agora, antes de passarmos para a parte prática e antes de voltarmos aqui a mexer com as coisas, como estávamos a mexer na aula passada, eu quero ainda falar aqui sobre a lógica da criação dos tais quadros, dos tais frames, ok? E que isto vai-me fazer aqui recordar convosco algumas coisas importantes. Para nós fazermos animação 2D, animação tradicional, nós temos de desenhar cada quadro separadamente e podem ser feitas, como já disse, em folhas de papel, pode ser feito no software, mas vai ter de ser cada quadro obrigatoriamente e nós temos de ter exatamente esta noção e sensação de movimento. Eu vou abrir aqui um projeto, se conseguir abrir aqui rapidamente. Deixa-me só passar isto aqui para a cena. Deixa-me lá ver aqui onde é que eu tenho aqui um projeto para eu abrir, que eu quero vos mostrar, que é para vocês entenderem esta lógica daquilo que eu estou aqui a falar. Lógico, mais uma vez o meu disco rígido externo não quer colaborar. Enquanto isso eu vou bebendo água para encher chouriços. E é isso. E ficamos à espera. Era bom, era nestes momentos de entrar uma musicazinha de fundo, não é? Ou fazer aqui um corte. Mas como nós vamos mandar isto mesmo em bruto, porque eu acho que quem sabe faz ao vivo e não faz cortes, portanto eu acho que isto tem mais piada assim. E pronto, e ele está aqui a demorar. Eu adoro este meu disco externo. Eu ainda até hoje não entendi qual é o problema que ele tem, porque eu já lhe troquei cabos e mais alguma coisa. Eu acho que é mesmo um problema de juntas. Mas como ele tem 1 tera de memória, como devem calcular, não o irei fazer. O juntas é junta tudo e deita fora, né? Não estou a falar aqui de mecânica, até porque eu não percebo nada de automóveis. Bem, deixa-me lá vir aqui. Eu já devia ter isto aberto. Eu sei que vocês vão dizer, que não sei o quê, mas pronto. Ora bem, então deixa-me lá mostrar-vos aqui, por exemplo, e pode ser este aqui. Cenas. Onde é que eu tenho aqui as cenas do clipe? Epá, eu não sei o quanto é que isto não vai estar pesado aqui, mas... Ixi. É que ele está a abrir aqui o projeto. Dê-me só um tempo. Ok, eu acredito que já estão todos a ver aí a minha tela do projeto Photoshop. Claro que eu já sabia que ele ia dizer isto. Eu estava tão à espera que ele fosse dizer isto. Tanto que eu já me estava aqui a preparar para resolver este problema. Deixa-me lá ver se eu consigo abrir. Pois, é que eu estive aqui a trabalhar, pá, e eu ainda não resolvi. Deixa-me só um minuto, só para limpar aqui um bocado de memória. Aquelas músicas de elevador eram excelentes para entrar aqui, só que eu não tenho aqui nenhuma que não me faça levar depois um strikezinho sem questões de copyright, então não vou colocar. Não, peraí, estás a brincar? É sério que deu para fazer? É o máximo que eu consigo. Foi muito bom, foi muito bom. Ok, deixa lá ver se ele agora já abre. Ok, pronto. Então reparem, nós temos aqui algo que, como vocês podem ver... Obrigado. Obrigado. Boa. Como vocês podem ver, isto aqui era uma cena de um clipe que eu estava a fazer e que na altura depois o projeto acabou por não ir mais para a frente. Chegámos a fazer só o teaser do lançamento da música e por aí fora. Então, como vocês podem ver, eu tenho desde... Isto é animação feita frame a frame, dentro, no caso aqui, do Photoshop. Porque na altura... Não sei porque é que eu optei por fazer no Photoshop. Já sei, eu gosto mais de fazer este tipo de animações frame a frame no Photoshop, por causa das ferramentas, ficam mais práticas e estou mais habituado. Embora vocês tenham também o Animate, mas o Animate ele vai ter uma semelhança mais parecida com o Flash de antigamente da Adobe, então eu prefiro fazer aqui no próprio Photoshop. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui o primeiro quadro, não é? E como veem, eu até fiz aqui esta do 0,1 segundo, ou seja, um milésimo de segundo, só para que depois eu, quando exportasse esta animação, ela ficasse com um ligeiro tempo a mais em cada quadro, que era para ela bater, lá está, os 25 frames por segundo exatamente. Ok? Não quer dizer que ela aqui não esteja, mas o que é que acontece? O Photoshop, ele não vai ler as coisas, os frames, no timing certo. Então, ou seja, se eu fizer aqui a animação, eu vou ter uma falsa sensação de que está no tempo certo.
quando faço a exportação, ela vai estar sempre mais rápida, ok? E por isso é que é importante vocês terem em consideração que cada segundo de animação tem de levar pelo menos 25 frames. Então, se é uma coisa que demora algum tempo, e se vocês virem que só tem 50 frames, vocês sabem que ali só tem 2 segundos de animação. Ponto. Então, vejam. Eu tinha aqui um quadro, neste caso um frame, onde basicamente eu tenho aqui esta cena e a ideia era que aqui a televisão começasse a apresentar estática, não é? Para depois abrir a cena. Então reparem que eu faço aqui vários frames, eu aqui meio que fiz a reutilização do background, ou seja, eu desenhei 2 ou 3 frames de background, que eu até tenho isto para aqui na própria estrutura. Deixem-me lá ver onde é que eu tenho isto. Estou a ver, ó, eu tenho aqui, isto é a linha do chão, se eu tirar aqui vocês conseguem ver que isto é, eu chamei a linha do chão, mas isto é todo o cenário. Então se vocês repararem, eu aqui à medida que mudo estes 4 primeiros frames, ele está ali a mudar estes frames aqui de cima. É exatamente para quê? Eu reutilizei aqui neste caso, que era para poupar-me algum tempo e para dar a sensação de falsa movimentação, mas lá está, vai sempre depender da técnica de animação que vocês estão a utilizar. E agora já fiz aqui a geneira, vou só voltar aqui atrás, porque agora já tive uma coisa que não devia. Vai sempre depender do tipo de animação. Como a ideia era que eu tivesse um cenário que fosse mais efeito flicker, mas a personagem em si é que teria uma estabilidade, porque era esse o conceito que nós queríamos passar, era como se a personagem não se encaixasse com o mundo. Então, basicamente, isto fez com que eu pudesse aqui, neste cenário, fazer algo assim. Estão a ver? Ou seja, se vocês repararem, a televisão que vai ser tecnicamente o mundo da personagem, o fundo dela praticamente está sempre estático aqui. E vocês reparam que todo o resto do cenário está sempre a mexer. Então, ou seja, eu fiz esta animação frame a frame até chegar aqui ao frame mais ou menos 50. Então nós temos de dizer aqui que nós teríamos cerca de 2 segundos. Porém, isto não seria suficiente para aquilo que eu queria, como é óbvio. Então depois eu tive de, a partir daqui, recomeçar outras cenas. Ok? Porque também não deixar este fecheiro muito pesado. Entretanto, se vocês pararem, o nome que eu dei é cena 1, parte 1. Ok? E depois eu tenho a cena 2, parte 2. Então reparem, espera, deixem-me só colocar-me aqui mais pequenininho, que eu estou aqui a falar. Eu vou até passar-me aqui para cima. Aliás, vou passar-me aqui para este lado. Deixem-me só mudar-me aqui. Transformar 180. Olha, agora pus-me ao contrário. Ótimo. Ai, Jesus. LOL. Desculpem, deixem-me só. É porque eu estou a fazer rotação. Eu estou a fazer rotação em vez de estar a fazer inverter. Ah, meu Deus. Pronto, assim está melhor. Então reparem. Eu tenho aqui então os frames, como eu estava aqui a explicar. Ok? E agora eu vou dar aqui o play. E se vocês repararem, a animação acontece muito lentamente. Ok? Mas está ali aquele efeito. Lembra-se daquilo que eu vos disse? Eu queria que a televisão, como vai ser supostamente o mundo do personagem, ela vai ter uma fluidez maior em comparação com o cenário que tem este efeito meio de flicker. Então, se vocês repararem, a animação aqui do centro, ela tem uma fluidez muito maior. Vocês já não sentem flicker e sentem sim fluidez na própria animação aqui da estática. E isto foi sim, meus queridos, animado frame a frame. Eu posso-vos mostrar aqui onde é que isto está. Está aqui. Vocês podem ver a quantidade de frames que estão aqui. Ok? Isto foi tudo animado frame a frame para dar esta sensação de... Reparem. Agora vocês já não veem, porque os frames, entretanto, depois há uma parte que eu vou buscar uns e depois vou buscar outros. Estão a ver, olhem ali, os frames a mudarem. Enquanto que aqui em baixo eu estava a reutilizar, não é? Vocês veem ali os frames simplesmente aqui a mudar a visibilidade. Aqui não, eu já estou literalmente a fazer frame a frame. E reparem, o detalhe é assim, dá a sensação de que aqui dá a sensação de que está a saltar, mas como isto é estática, a estática tem um comportamento muito aleatório. Então eu tinha de dar aqui uma falsa sensação de que é uma continuidade, mas ao mesmo tempo tem este comportamento aleatório. Ok? Então isto faz com que as coisas fiquem assim. Estou a ver agora ela já começa a ganhar uma coerência maior no seu comportamento, aqui a estática, e se eu abrir a outra cena, eu não vou gravar, e se eu abrir aqui a outra cena, quer dizer, não sei se eu vou conseguir abrir, se eu abrir aqui a outra cena, mais uma vez, o meu disco não quer quebrar, enfim, se eu abrisse a continuidade desta cena, vocês iriam ver então que a partir dali eu tinha a animação daquele ponto onde eu parei para a frente, ok? Então, neste sentido, isto é uma das coisas que nós temos de ter em consideração quando temos a fazer animação tradicional. É a questão dos timings, ok? Os timings também é um dos 12 princípios da animação.
quando nós colocamos coisas nos timings, desculpa o barulho, quando nós colocamos coisas com timings, nós estamos a dar aqui já uma própria encenação ao enredo que estamos a construir. Assim como no mundo real nem tudo acontece ao mesmo tempo, quando nós queremos trazer animação, quando nós queremos fazer algo animado que tenha o intuito de levar até ao espectador sensações e emoções e envolver o espectador, nós temos de ter em atenção também muito esta questão dos timings, dos tempos que nós fazemos das coisas. Elas não podem acontecer todas à mesma velocidade, umas coisas vão acontecer mais rápido, outras vão acontecer mais lento. E isto é válido tanto para a animação assim, como para a animação 3D, ok? Pronto, na animação 2D nós temos sempre de desenhar os quadros individualmente. Já na 3D isso não é necessário, apenas a única coisa que nós temos de fazer é preparar bem tudo primeiro, antes de começarmos a animar. Por exemplo, na aula passada eu estava aqui meio que a improvisar com vocês, mas a ideia seria que tivesse tudo preparado previamente, para que quando se fosse animar não haver nenhum tipo de problema, ok? Então, ou seja, no caso do 3D, criar os objetos, criar o cenário, deixar tudo rigado e pronto para ser animado. E nós podemos também ter o cenário num fecheiro e o personagem noutro e depois fazer o import da animação com tudo e mais alguma coisa, ok? É importante vocês fazerem pequenas mudanças quando estão a animar, ou seja, pequenas mudanças de velocidades do personagem, pequenas mudanças de quadro, que é para ajudar a contar a história, mas isto já vai ter aí mais a ver com uma parte de realização e não é isso que eu quero trazer aqui para vocês, ok? Para depois então o projeto final ficar sempre mais interessante, ok? Então agora entrando aqui mais aprofundadamente na questão dos conceitos básicos e fundamentais na animação para criar aqui os tais movimentos e dar aqui vida aos personagens e aos objetos que vocês vão criar, seja em 3D, seja em 2D, ok? Ponto número 1 a salvaguardar. Os frames, ou seja, os quadros. Os quadros, eles são imagens individuais. Seja em qual for a técnica de animação que vocês utilizem, vocês têm de ter sempre o foco nos quadros e nas posições que vocês vão colocar, no enquadramento que aquele quadro vai ter, para ajudar a passar a emoção para o espectador e a sensação e para envolver o espectador, ok? Lembrem-se sempre que os quadros vão ser transmitidos a uma velocidade de 25 frames por segundo, portanto, nós temos de ter, e reparem que eu estou a bater muito nesta tecla porque é uma questão muito importante, que é, nós temos de ter esta noção muito assente na nossa cabeça, que é 25 frames por cada segundo. Vá, 25, 30 frames, mas 25 é o mínimo. 25 frames por cada segundo quer dizer que se eu quero ter uma cena mais lenta, aquela cena se calhar vai ter de durar, por exemplo, uns 5 segundos. Então eu tenho de multiplicar os 25 por 5 segundos. Agora vocês perguntam, mas onde é que eu defino isso? No storyboard. Por isso é que o storyboard é importante. Porque vocês, quando estão a fazer o storyboard, vocês já podem definir os timings que cada cena vai ter. Vou-vos dar um exemplo aqui. Aliás, eu vou mostrar-vos aqui. Eu não sei se eu tenho aqui neste computador, mas eu também consigo aqui arranjar rapidamente um exemplo de um storyboard. Eu não vou mostrar de forma detalhada, que é para vocês também para não dar aqui spoilers. Ok? Mas reparem, isto é um exemplo de um storyboard. E aqui este storyboard ainda é o primeiro storyboard, é um storyboard muito embrionário. Espera, não estou a partilhar. É um storyboard ainda muito embrionário. Deixem-me só fazer aqui a versão novamente para vocês me verem. É um storyboard muito embrionário. E se vocês repararem aqui, existe aqui um quadro, que é mais, aqui neste caso este quadro está dividido em dois, que é para mostrar que existe ali uma sensação de movimento. E se vocês repararem, tem uma pequena descrição por baixo. Este foi o primeiro storyboard feito deste projeto que nós estamos a desenvolver. O que é que acontece? A partir daqui, a ideia seria desenvolver um outro storyboard um pouco mais detalhado nos quadros, onde nós já colocaríamos os timings de cada quadro. Onde diríamos, por exemplo, que o plano médio aqui desta personagem a apanhar aqui apanhar aqui o punhado e a ganhar balanço para começar a correr demoraria, por exemplo, 10 segundos, porque a personagem tem de se levantar e tem de começar a correr, não é? Então, ou seja, eu preciso de colocar isto aqui, porquê? Porque quem vai animar vai saber, ok, se isto tem 10 segundos, vai ter de fazer o cálculo mais ou menos aos tempos. Isto também é importante, porquê? Porque no storyboard, sabendo mais ou menos o timing, cada segundo, quantos que cada quadro tem, eu sei mais ou menos quanto tempo é que o projeto vai ter no fim. 3 minutos, 4 minutos e por aí fora. Como este projeto nós estamos a fazer é um videoclipe, eu estou a dar muitos spoilers, mas não faz mal.
é um videoclipe, nós obrigatoriamente sabemos quanto tempo é que temos de ter, porque vai ter o tempo da música, ok? Então, depois o que temos de fazer aqui é o jogo de timings nos planos em si. O que é que acontece? Quando eu estou a animar, isto não quer dizer que o plano não possa ter mais tempo. Porquê? Porque depois, por alguma razão, quando eu estou a animar, eu posso sentir que o plano precisa de ter mais tempo. Mas aquele tempo definido é apenas uma guia, uma guideline, para eu me orientar quando estou a animar. Por isso é que o storyboard é muito importante. Eu não tenho aqui nenhum exemplo de storyboard já final para vos mostrar, mas basicamente estas são as regras sempre quando nós desenhamos um storyboard. Devemos ter um plano, que normalmente vai ter sempre a medida daquilo que vai ser o formato do final do fecheiro. No caso aqui é 1920 por 1080. Isto aqui nem sequer é a primeira página do storyboard, ok? E depois aqui nós teremos supostamente a descrição daquilo que está a ser visto e depois tem então os timings da situação, da ação e por aí fora, ok? Porque lembrem-se que o plano pode ter um timing e a ação do plano pode ter outro, ok? Isto é sempre questões que nós precisamos ter em consideração. Alguém quer dizer uma coisa? Não? Nada. Ok. Bem, neste sentido, deixa-me só fechar isto aqui. Neste sentido, então vem, depois do processo de nós termos aqui definido estes timings para termos a noção do quanto tempo é que nós vamos precisar para animar cada quadro, para efetivamente conseguirmos perceber o que é que vai ser necessário para criar esta ilusão, então nós entramos no processo de animação. E no processo de animação, seja do papel, seja das personagens, para criar esta ilusão de movimento, a primeira coisa que nós devemos fazer é então desenhar ou animar os quadros-chave, que é exatamente aquilo que eu vos estava aqui a mostrar do storyboard. É animar estes quadros-chave, porque são eles que definem as minhas posições principais ou, digamos assim, o estado dos elementos principais do movimento, ok? Ou seja, são eles que vão definir onde é que está o princípio de uma ação ou onde é que está uma posição-chave para eu depois poder animar. Se eu fizer isto diretamente num fecheiro de animação, eu já tenho metade do caminho feito. Porquê? Porque depois o próprio fecheiro, desculpa, é um programa de animação 3D, eu já tenho metade do caminho feito. Porquê? Porque depois o próprio programa já me vai criar a interpolação. Porém, eu tenho de ter cuidado com esta lógica da interpolação, tal como nós vimos na aula passada, exatamente pelo facto que isso depois pode trazer consequências quando eu quiser aqui fazer pequenos detalhes nas interpolações, ok? Portanto, a primeira lógica sempre é animar de forma estática, ou seja, por só as posições-chave, e depois é que vamos começar a trabalhar as interpolações, ok? Outra coisa depois muito importante nós temos de ter em consideração no momento em que estamos a fazer as interpolações e os tais processos de já começar a dar aqui a fluidez do movimento entre cada quadro-chave é as curvas da animação. Lembram-se que na aula passada eu mostrei-vos aquela lógica das curvas da animação e eu vou abrir agora aqui o meu Maiazito, né? As curvas da animação, que nós, dependendo do software, podemos ver em sítios completamente diferentes. No caso da animação feita quadro a quadro, eu não tenho curvas de animação para me guiar, eu próprio tenho de desenhar as minhas curvas de animação. Então, nos softwares 3D, eu posso utilizar, no caso aqui do Maya, um sistema que se chama Graph Editor, que é basicamente o que me apresenta as curvas da animação. E as curvas da animação, elas devem de ter sempre aqui processos de aceleração e desaceleração, que isto vai de encontro a um dos outros princípios da animação, e que eu até meio que já tinha falado aqui na aula passada, que vai de encontro depois ao princípio da animação da antecipação, ok? O que é que acontece? Este processo de aceleração e desaceleração, que é os chamados easings, eles são usados para nos ajudar a controlar o ritmo do objeto, o ritmo do movimento e também o ritmo da própria cena. Porque, por exemplo, não sei se lembram na aula passada, eu acho que até dei este exemplo. Deixa-me só ver aqui, é que isto apitou para aqui, eu não sei o que é que apitou. Que é, imaginem, se eu tenho aqui um movimento que é, por exemplo, assim, não é? Ou seja, se vocês repararem, o movimento não é 100% linear. O movimento começa parado. Deixa-me só pôr a caneta aqui, que é para vocês verem. O movimento começa parado. Ok? Deixa-me só fazer aqui uma coisa. É porque... Ok. O movimento começa parado. Ok? E depois eu acelero o movimento. E quando eu quero que o movimento pare aqui, eu desacelero o movimento. Lógico, isto feito de uma forma rápida não se percebe. Estão a ver? Isto não se percebe. Mas é que se eu pegasse neste movimento e pusesse em slow motion, eu conseguia perceber que há uma aceleração do movimento, ele ganha a sua velocidade máxima e a seguir
até parar exatamente aqui, há uma desaceleração do movimento. Ou seja, eu tenho um movimento aqui, ele acelera e depois desacelera. E isto é quase que uma ação contínua. Só que se eu puser isto muito contínuo, então quase que não se sente e dá esta sensação de movimento, ok? Então, neste sentido, eu vou agora aqui mostrar-vos aqui no Maya, ok? Só abrir aqui novamente uma cena nova. Então imaginem, nesta lógica das curvas da animação, como eu tinha estado a explicar aqui na aula passada, eu tenho então, por exemplo, vamos supor que eu vou desenhar aqui, fazer aqui uma bola, que é o básico. Vamos pôr isto aqui. E eu quero, por exemplo, fazer com que a bola venha daqui para aqui. Ok? Então eu vou marcar aqui um keyframe. Vamos por isto, por exemplo, com 100 frames, ok? Eu vou marcar aqui um keyframe. Vamos esquecer agora aquelas coisas todas que eu tinha falado na aula passada, não sei o quê. Isso agora aqui não interessa porque estamos a falar aqui de aceleração e desaceleração, de curvas de animação e por aí fora. Reparem que, antes de eu marcar aqui keyframe, eu vou abrir aqui o nosso Graph Editor. Venho aqui a Windows. Onde é que está? Animation. Graph Editor. Reparem, antes de eu marcar, eu tenho um objeto selecionado. Eu até vou puxar isto aqui meio para baixo. Ok? Aliás, eu vou mudar isto de vista. Vou pôr aqui nesta vista. Ok. Reparem, eu não tenho aqui nada selecionado. Ok? Eu não tenho aqui nenhuma curva, eu não tenho nada. Então vou mudar aqui para o Channel Box para vocês poderem ver aqui os keyframes a serem marcados. Então agora eu vou começar o meu movimento aqui. Vou marcar S para marcar o keyframe. E reparem que ele agora aqui já me marcou todos os pontinhos. Ok? E agora vou simplesmente marcar, por exemplo, no frame 100, ele deste lado aqui. Só assim. Reparem que automaticamente o programa já me criou a aceleração, olhem aqui, e a desaceleração. Estão a ver? Ou seja, quando a curva é para cima, ele desacelera. Quando a curva é para baixo, ele está a acelerar. Então, ou seja, isto já permite que quando eu dou play, reparem no movimento, ele... Lógico, mais uma vez isto foi um movimento muito grande. Eu vou pôr isto para, sei lá, 200 frames. Só para nós vermos aqui um movimento mais devagar. Ok? Então reparem. Estão a ver? Vocês sentem, não se sente muito, mas sente-se que existe ali uma aceleração e uma desaceleração e que o seu ápice é aqui a meio. Ok? Eu vou só fazer aqui, que é para não termos aqui as outras riscas. Eu vou só delete all by static channels. Pronto, assim eu só tenho ali a curva do eixo que eu animei, que foi o eixo do X. Então, ou seja, eu agora posso chegar aqui às minhas curvas e trabalhar isto. Mas agora vocês vão dizer assim, então, mas ó Bruno, se a tua animação ainda não está final, supostamente este seria o quadro, o keyframe 1, e este seria o keyframe 2. Então como é que, quando eu estou a animar em 3D, como é que eu faço para que ele não crie logo esta interpolação de movimentos? Bem, numa primeira abordagem, aquilo que vocês devem vir primeiro fazer é vir aqui e selecionar os flat guides, que eles chamam de step tangentes, ok? E reparem, ele agora está aqui, no 1, e quando eu ando aqui ele não movimenta, só volta a movimentar aqui no frame, no outro frame, que é a outra posição. Em que aspecto é que isto é importante? Imaginem que eu, por exemplo, aqui no 100, queria que ela saltasse aqui no meio. Então eu venho aqui, mudo, assim, e coloco assim. Reparem que ele está-me ali a criar o keyframe. Então, ou seja, eu tenho aqui 1, 2, 3. Eu posso dizer que isto são os meus 3 keyframes. Agora, depois de eu ter toda a minha animação, toda bonitinha, toda XPT Fight, né? Não sei se eu posso dizer isto, mas pronto. Toda XPT Fight, o que é que eu vou fazer? Eu, por acaso, isto agora foi mal jogado, porque ele... Pois, exato. Isto agora foi mal jogado porque eu não tinha aqui... Espera, deixa-me lá fazer aqui uma coisa. Eu vou ter de voltar a marcar aqui frames aqui nisto tudo. Porque eu vou fazer aqui a animação também no eixo do Y. E então eu preciso da linha do eixo do Y aqui. Ah, bem, enganei. Espera, desculpem. Só voltar aqui para trás. Vou pôr isto aqui a zeros. E aqui, pronto. Agora aqui no... Aqui, assim. Ok. Pronto, aqui também. E agora aqui no 100 eu vou colocá-lo aqui a meio e vou puxá-lo cá para cima de forma a que vocês vejam. Então, ou seja, reparem como as linhas ali já, as linhas do eixo do Y, elas já ficaram com curvas, porque eu não fiz a configuração para todo o objeto. Isto é uma forma de fazer a configuração para todo o objeto, mas agora não interessa aqui ao caso, nós depois vamos ver isso mais aprofundadamente, ok? Bem,
Então, ou seja, eu tenho aqui o meu keyframe 1, o keyframe 2 e o keyframe 3, ok? Depois de eu ter todos os meus keyframes feitos no 3D, eu posso então vir aqui, selecionar as minhas curvas de animação, vamos só colocar as curvas que têm animação, e então aqui eu já posso escolher um dos métodos que está aqui em cima. Posso, por exemplo, colocar aqui este método. Se eu colocar o rato aqui em cima, ele vai-me dizer qual é o método em questão. O mais comum é o Spline Line, ok? Desculpem, não é nada o Spline Line, é um que é curvatura. Espera, não é o platô. Vocês também têm aqui o automático, que é este aqui, com Easy In e Easy Out, estão a ver? Easy In e Easy Out. Se eu deixar o rato aqui em cima, vocês conseguem perceber que é set the default in, ou seja, que é para ele fazer a curva na aceleração, e o out é na desaceleração. Mas o platô tangente é o que faz então com que as curvas fiquem normais, ou seja, a nível de aceleração e desaceleração. Eu acho que este aqui também faria, mas este já faz aqui. Reparem que a diferença entre um e outro, entre o platô aqui no caso e o spline, é que o platô ele deixa com aceleração e desaceleração, o spline ele deixa sem aceleração e sem desaceleração, ok? Ele deixa a linha reta, se eu aproximar aqui vocês veem que ela está reta, só faz ali a curva porque ele tem de ir fazer a interpolação de um ponto ao outro, a deslocação, mas não tem aceleração nem desaceleração. Portanto, o ideal é sempre vocês escolherem aqui o platô, que por definição já fica com easy in e easy out, a aceleração e a desaceleração. Ok? Agora reparem que eu já tenho aqui a minha animação a vir aqui. Só que eu quero, sabe lá Deus porquê, fazer com que esta animação fique mais acentuada no processo de aceleração e desaceleração, e em vez de estar aqui a animar vários frames, eu posso vir aqui, por exemplo, e no eixo do Y, eu vou dar aqui um F para isto aproximar, eu agora posso trabalhar estas mini guides para fazer com que a curva seja mais acentuada. E quanto mais acentuada for, mais aceleração e desaceleração ela vai ter e também mais tempo ela vai ficar naquela mesma posição, porque isto funciona por coordenadas, não é? Então, ou seja, reparem, tecnicamente ele fica no ápice da sua posição mais acima aqui. Ok? Neste frame que é o frame 100, como vocês podem ver aqui. Eu posso deslocar o meu objeto e reparem como ele já está a começar a entrar no processo de descer, mas com a tal aceleração. Ok? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e posso fazer de break tangentes, ok? E agora eu posso mexer isoladamente as minhas tangentes. Espera. Okay. Ele não vai deixar, não acredito que ele não vai. Ok, eu posso. Não, tenho que voltar aqui atrás. Deixa-me lá voltar aqui atrás. Ok. Unify tangentes. Aqui. Desculpem, não é aqui no break tangentes. Agora estava aqui a tentar lembrar-me. É aqui no peso das tangentes. Vocês podem aqui configurar o peso da tangente. E quando vocês configuram o peso da tangente, vocês podem então trabalhar melhor a vossa curva de animação. O break tangentes ele serve para quê? Imaginem que vocês querem que aqui a desaceleração para chegar aqui acima seja uma, mas a aceleração para descer seja outra. Se vocês repararem aqui com o non-wave ou wave tangentes, aqui no caso como estou a mexer no peso da tangente para fazer com que a curva fique mais acentuada ou menos acentuada, se vocês repararem quando eu mexo aqui, ela está a mexer de igual forma para dois lados. Ok? Então eu posso simplesmente utilizar o break tangente para chegar aqui e fazer break e agora eu mexo só um lado, estão a ver? E isto permite-me trabalhar melhor a minha aceleração e a minha desaceleração de uma forma mais eficaz. Reparem, eu vou deixar isto aqui como está assim, ok? Reparem aqui na animação. Estão a ver? Agora reparem o que é que acontece quando eu, com o break conectado e a curva, reparem que aqui no frame 161, ok? Ela ainda está aqui e depois ela vai fazer uma desaceleração muito acentuada para chegar ao frame 200 na posição que eu quero. Reparem aqui. Reparem agora ali na diferença. Viram? Até tem ali aquele solavanco. Lógico que isto não é aconselhável. Ok? Quer dizer, não é aconselhável, pelo menos não neste grau de acentuação. Vocês podem fazer isto de outra maneira. Por exemplo, eu posso trabalhar aqui a minha curva de forma a que ela fique mais equilibrada visualmente, mas de forma a que a aceleração seja mais bruta. Ou não. Ou posso simplesmente vir aqui, trabalhar aqui assim, mais a tangente, estão a ver? E depois vir aqui a esta e também fazer um break a esta tangente. E agora puxá-la de forma a que ela desacelere
aqui. Então, ou seja, eu estou a deixar a curva uniforme, que isto é uma coisa muito importante nas curvas da animação, deixá-las sempre o mais uniforme possível para vocês conseguirem ter uma aceleração, e uma aceleração contínua e coesa e não ter aqui estes jump como estavam a acontecer. Agora, se eu fizer aqui esta animação novamente, vocês vão perceber que a forma como ela começa é de uma maneira e como termina vai ser de outra. Ele está na mesma ali a dar aquele solavanco por uma razão. Porque eu estou a animar apenas a curva do eixo do Y. Eu preciso animar, não, desculpa, estou a trabalhar a curva do eixo do Y. Eu preciso de vir trabalhar também agora a curva do eixo do X. Porém, se vocês repararem, a curva do eixo do X aqui no ponto, no frame 100, não tem nada. Porque eu não animei a deslocação, eu só animei o posicionamento da altura, não é? Então eu posso apagar esta linha de forma a deixar a curva mais linear, não é? Então, ou seja, agora eu já não sinto o tal salto que estava há bocado. Porque ela estava a dar aquele salto por uma razão simples. Reparem como eu tendo o frame ali marcado, a curva fica mais acentuada. Ou seja, mesmo não tendo animação, aqui, ela acentuou a curva. E isso é o suficiente para quando eu começo a mexer nas tangentes, para deixar as curvas mais estranhas. Ah, mas Bruno, mas por alguma razão dá-me jeito de deixar aqui este frame nesta curva. Ok, o que é que vocês têm de fazer? Vocês têm de tentar fazer de tudo para acertar a curva de forma a que ela fique o mais linear possível. Então vocês podem vir aqui, selecionar só a curva que querem, selecionar a área da curva, dar F e agora nas tangentes vocês vão tentar equilibrar ao máximo a curva porque não podem, por alguma razão, apagar este frame daqui. Ok? Então aí sim, vocês agora conseguem ter a animação fluida. Ok? A curva está lá com o keyframe, mas está equilibrada. Eu ainda podia vir aqui, lógico, eu podia agora exagerar isto aqui, não é? E deixar isto um bocado mais estúpido. E estão a ver, ó, oi, ela agora está a saltar ali, bom. Já não, ela em vez de estar a saltar aqui à frente, por conta das curvas de animação, ela está a saltar cá atrás. Agora, uma coisa que é muito comum de acontecer quando nós estamos a fazer a animação e não vimos logo aqui fazer estas questões das keyframes e tudo mais, e que era uma coisa que nos estava a acontecer na aula passada, era o quê? Quando eu estou a começar a marcar keyframes aqui, já como as curvas de animação já ficam assim por defeito, com as tangentes já todas com aceleração e desaceleração, o que acontece? Quando eu marco aqui uma curva, olha o que é que acontece. Estão a ver? Ela começa aqui a fazer estas barrigazinhas. E isto é o suficiente para quando eu estou a animar, ela meio que começar a dar falhas aqui na animação. Ou, por exemplo, fazer coisas deste género, fazer com que a animação ande para trás. Por exemplo, é muito comum de vermos isso quando estamos a fazer o processo de animação. Portanto, o conselho que eu dou é, quando vocês estão a começar a animar, e pessoalmente quando não têm muita experiência com este trabalho das curvas e tudo mais, que é uma coisa que dá muito trabalho, primeiramente vocês marcam os keyframes e desta forma, de forma flat, né? Vocês têm aqui o flat, desculpem, era este flat que eu aqui há bocado, ok? Desculpem, flat não, aqui, que é o step, que é o step by step. O flat é para ele fazer aceleração e desaceleração em cada frame. Ou ele faz oi, 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 pronto. Vocês podem vir aqui, selecionar logo aqui o step e assim ele já garante que a partir daqui para a frente ele vai ficar sempre ali. Agora vocês dizem, mas Bruno, de certeza que faz mesmo? Faz, querem ver? Eu vou pegar aqui os frames todos. Ok? Eu não tenho aqui nenhum frame. Delete, estão a ver? Ele agora está aqui, não tem nada aqui selecionado. Ok? Nem sequer consigo selecionar. Mas o primeiro frame, quando eu marco a 0, eu já posso vir aqui e selecionar para ele ficar aqui com o step. Então, ou seja, quando eu agora vier aqui e marcar no 100, aqui, por defeito, ele já vai ficar no modo step. Ok? E agora se eu vier aqui ao 100 e arrastar aqui, como eu tinha há bocado, por defeito, estão a ver? Ela agora por acaso ali não ficou no step. Ela acho que, não, ficou. Não, ela aqui entre o 100 e o 200 ela não ficou no step. Porquê que ela não ficou no step? Devia ter ficado. Pois é, ela devia ter ficado. Estranho. Deixa-me lá perceber porque é que ela não ficou no step. Acho que é porque eu não tenho todas selecionadas. Pois ela tem aqui umas que por defeito estão a ficar aqui com... será que é estas aqui? Deixa-me lá ver aqui. Pois. What? Ok, bem, não faz mal. Isto depois vocês podem vir logo aqui e começar a colocar tudo quando quiserem ver a animação frame a frame. Desculpem, os keyframes vocês podem vir aqui e depois colocar logo tudo para step, que é para ser mais eficaz a vossa visualização dos frame a frame. Aqui assim. Pronto, agora já está com o step.
Mas é estranho, porque ela devia-me ter feito o step ali. Deixa-me lá tentar perceber se eu fiz alguma coisa aqui que não devia. Porque ela aqui está com step. Se eu marcar aqui o 100, vou puxar para aqui. Vou meter aqui. Pois é, ela não queria ali o step. Porquê? Pronto, faz mal. Bem, em relação a isto, alguém tem alguma questão? Não. Não? Não. Até a ver, não. Pronto. Agora, lógico que há certas animações que nós podemos fazer e utilizar a lógica de looping. Por exemplo, se eu tenho uma personagem que está a correr constantemente, não há necessidade de eu estar a fazer 400 frames do personagem sempre a correr. Isto é uma estupidez. Seria perca do meu tempo. O que eu posso simplesmente fazer é fazer um loop daquela animação. Eu posso chegar ali e simplesmente colocar a animação em loop e reutilizar da forma que eu quiser. Por exemplo, agora aqui no caso não vai dar muito para fazer. Eu posso aqui só, de uma forma rápida, fazer aqui automação. Onde é que era? Aqui. Bem, agora ela não vai ficar ali do jeito que eu queria, mas... Vamos só corrigir aquilo que eu tinha aqui corrigido. Só apagar aqui Static Channels. Aqui no frame do X vou apagar isto para ela ficar com uma fluidez maior. Na verdade isto precisava, esta linha aqui do Y precisava mesmo de ser trabalhada, porque ela está mesmo aqui a desacelerar muito. Eu podia deixa-me lá já agora trabalhar aqui isto aqui um pouco mais. Foi ao contrário, que estupidez. De forma que a curva não ficasse tão acentuada. Não, tem de ser mais... Pronto, já está mais linear, vocês já conseguem perceber que a curva já está mais certa. Então o que é que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, vir aqui e simplesmente selecionar isto. No caso tinha de selecionar as duas. E eu tenho aqui uma opção que é o looping. Onde é que ele anda? Agora vi, fogo. É o Loop Infinity. Fogo, ainda agora vi isto. Meu Deus. Agora vi o Loop Infinity. Então. Ainda agora vi esta porcaria aqui. Ou será que foi aqui embaixo? Não. Curves. Isto é as curvas da animação. Tangentes. Tenho aqui essa opção. É estas ferramentas que estão aqui, estão a ver? Estão a ver ali ele a criar ali linhas. E estão a ver ele está a criar o que é que vem antes e o que é que vem depois. Mas há aqui, ele estava aqui, eu queria-vos mostrar os tipos de loop sem tentar vir aqui, mas é porque vocês têm vários tipos de loop. Mas ele tem para aqui. Agora não sei porquê. Isto é até o infinito. Eu já vou explicar. Assim que encontrar o loop, eu vou explicar o que é isto do infinito. Mas basicamente só para vocês entenderem. Quando eu coloco isto em loop, aqui numa destas opções, eu estou a fazer literalmente com que aquela animação que eu desenvolvi, ela fique em loop constantemente. Se eu deixar a opção de Infinity selecionado, ele vai fazer loop até ao infinito. Ou seja, enquanto houver frames para andar, ele vai continuar a fazer a animação. Sem eu precisar de estar a fazer a animação aqui. Tanto que, por exemplo, se eu agora vier aqui colocar 400 frames, reparem, sem o loop infinito, ele vai chegar ali ao frame 200 e vai parar. Olhem aqui. Estão a ver? Ele para ali no 200 e do 200 até ao 400 não tem nada. Agora, se eu vier aqui e depois eu tenho aqui estes 4 que eu já explico, e selecionar a opção Infinity, ele agora, como não tenho selecionado, ele não vai fazer. Mas se vocês repararem, vocês já veem ali as curvas da animação, estão assombreado porque eu ainda não ativei o loop especificamente. Ele vai-me fazer essa curva de animação infinitamente antes e depois. Então, ou seja, a lógica seria que o que viesse antes, ele fizesse a animação. Eu agora posso selecionar aqui estas opções, que ele não me está a deixar selecionar. Ok, já está. Ok? E reparem que... Porquê que ele não estava a deixar selecionar esta?
Ok. Vamos lá aqui voltar aqui para trás. Pronto. Reparem que agora, neste último, se eu deixar aqui o rato, ele vai me dizer o que é que ele faz. Ele basicamente vai-me fazer uma animação para o infinito, para a frente. Ou seja, o personagem, no caso aqui, se eu tiver... Vamos supor que eu estou a deslocar o personagem no espaço. Reparem que, desta maneira, com a animação no infinito, post-infinity, que é como eles chamam esta ferramenta aqui, ele vai simplesmente continuar a deslocar o personagem no espaço. Ok? Para a frente. Simples assim. Eu posso ainda fazer com que haja uma quebra, então, ou seja, quando ele volta ao frame 200, ele continua ao loop, voltando ao primeiro frame da animação que este objeto tem, ou então posso fazer até mesmo isto para trás, caso tenha frames para trás, embora a animação só comece aqui no frame 0. Vamos supor que isto começava no frame 100. Eu podia fazer com que a animação andasse também para trás, ou seja, ele também já tinha este processo de animação nos frames anteriormente, embora eu só o tivesse começado a animar aqui. E depois tenho a opção da animação antes, ou seja, ele aqui, esta opção que eu tinha selecionado, esta aqui primeira, ele faz a animação de começar na posição inicial que ele está animado, mas repete sempre no mesmo sítio, nos frames que estão antes, e como eu tenho a outra opção selecionada, que é esta aqui, nos frames que vierem a seguir, ele fica em loop constantemente até ao infinito, sempre a fazer aquele movimento no mesmo sítio, ou seja, tal, sempre no mesmo sítio, enquanto que se eu ativar esta ferramenta ou esta, ele vai-me fazer o loop em deslocação nos frames que estão antes, e se eu colocar nesta, ele vai-me fazer o loop em deslocação nos frames que vierem a seguir. Ou seja, reparem agora aqui numa coisa, eu vou dar pausa, vamos supor que agora eu vou puxar esta animação toda para o frame, por exemplo, 50. Ou seja, o frame 50 passa a ser o primeiro ponto de partida, o frame 150 é o meio e o 200, ou ele aqui nos 250, desculpem, passa a ser o fim. Agora reparem o que é que vai acontecer do 0 ao 50 e do 250 ao 400. Estão a ver que ele aqui já está a fazer animação? Olhem aqui ele já a fazer animação. Como se o objeto já tivesse vindo de algum lado com aquela animação. Isto é o que faz o Post Infinity. Porém, ele só funciona se vocês tiverem aqui a ferramenta do Infinity selecionado, que é para fazer com que vocês possam reutilizar a animação sem perderem muito tempo, e às vezes isso dá um trabalho, facilita o trabalho de uma forma brutal. Lógico que isto, meus queridos, na animação frame a frame, não acontece da mesma maneira. Vocês, para fazerem isto na animação frame a frame, vocês terão de fazer o quê? Vocês terão basicamente de isolar os objetos e depois reaproveitar aquela animação que vocês fizerem. Eu quero fazer uma personagem a correr. Ok, animas a personagem a correr e depois a seguir tu reaproveitas a personagem, desde que dê para animar o plano, não é? Ou seja, desde que dê para... Desculpem, desde que o plano seja o mesmo, como é óbvio, ok? Bem, neste sentido, estamos a falar aqui de curvas da animação, que é algo que é muito importante de vocês ficarem a saber, nomeadamente das curvas, tanto em 3D como também em 2D, porque a lógica é exatamente a mesma. Tem de ter sempre a aceleração e desaceleração nos movimentos, porque nada está sempre efetivamente parado. Se vocês repararem, eu vou andar aqui um bocado para trás, vou tirar aqui o Infinity. Se vocês repararem, aqui... Ok? Reparem que o nosso objeto, no frame 100, ele nunca chega a estar exatamente parado. Reparem. Só. Ela ficou deslocada. Olha. Ela não chega a estar exatamente parado. Reparem que ele não tem nenhum momento nunca em que para. Mas Bruno, eu podia pará-lo. Sim, eu podia parar o objeto por alguma necessidade. Mas ele nunca vai exatamente parar. Ele vai desacelerar até ao máximo antes de começar a acelerar outra vez, ok? Então, ou seja, isso quer dizer que, se vocês repararem, ele aqui está a desacelerar ao máximo antes de começar a acelerar novamente, ok? Neste caso, na ascensão. Pronto. Falado sobre isto nas curvas de animação, então nós vamos falar sobre os princípios da animação e vamos falar sobre mais alguns princípios. Nós na aula passada falámos sobre o Squash and Stretch, que é aquela lógica do objeto, é uma técnica que é usada para dar vida aos nossos personagens, aplicando deformações elásticas para simular a física do movimento, não é? Porque, por exemplo, se eu estiver aqui com a caneta, vou só passar aqui só para o plano, se eu estiver aqui com a caneta e fizer isto rápido, não é? O objeto, ele é duro, certo? O material do objeto é duro. No entanto, para dar esta sensação de velocidade, eu posso meio que deformar o meu objeto, ok? Só para dar a sensação de velocidade
mais rápida, ok? Não preciso de fazer aquela lógica que é o bouncing, que é aquilo que eu mostrei na aula passada, que é também uma técnica, que é quando o objeto para, ele fica a fazer bom. Isso é o bouncing. Isso é muito utilizado em estilos cartunescos. Mas eu posso simplesmente ter aqui um objeto e em câmara lenta o que vai acontecer é o objeto ele vai deslocar-se no espaço assim, mas para dar essa sensação de movimento eu posso simplesmente meio que fazer com que o objeto parece que é ligeiramente arrastado só para dar essa animação. Esse estilo na animação, essa deformidade para simular melhor a física do objeto perante o seu movimento e a velocidade que ele está, ou que está a ser exercida nele. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que praticamente todas as formas podem ser deformadas mediante a velocidade que está a ser executada. Porque se eu for, mesmo sendo duro, se eu quiser dar uma sensação de velocidade, eu posso deformar um pouco o meu objeto ou a minha personagem para ele dar esta falsa sensação de velocidade, ok? Outra coisa que nós falámos na aula passada foi a lógica da antecipação e de seguimento, que é basicamente quando nós temos uma... Não, desculpem, o seguimento eu não cheguei a falar, só vos mostrei. A antecipação é quando eu tenho um objeto, ok? Vamos aqui, por exemplo, vou apagar aqui este framezinho, vou só passar-vos aqui novamente, ok? Vou fechar agora aqui as curvas. A antecipação é quando eu tenho, por exemplo, um objeto, ele vai começar agora aqui, e eu quero que, por exemplo, aqui no frame 50, ele vai estar aqui, e eu quero que aqui no frame, do frame 0 ao 50, eu quero que ele ande ligeiramente para trás antes de arrancar, ok? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui ao frame 30, fazer assim uma deslocação ligeira, ok? E agora ele, antes de andar para a frente, estão a ver o que é que o que é que ele me fez isto aqui? Vou apagar aqui este frame, vou copiá-lo. A importância dos keyframes com as curvas feitas daquela maneira que eu estava a explicar, com o flat, é importante, que é exatamente para não ter de andar aqui a replicar frames da forma como fiz agora. Mas reparem, pronto, ele agora aqui está parado. Então eu quero que aqui no frame 30 ele ande ligeiramente para trás. Ok? Então reparem que ele agora anda ligeiramente para trás. E até lhe vou fazer aqui uma outra brincadeira, que é, como ele anda para trás, ele também vai rodar um pouco. Vocês vão ver que ele roda porque estou a mostrar a mesh. Porque se eu não tivesse a mostrar a mesh, que é esta malha aqui do objeto, vocês não viam que ele rodava, ok? Então, ou seja, ele roda para trás e depois ele vai para a frente. Só que agora, lógico, ele para andar para a frente, o que é que eu vou ter de fazer? Já que eu estou a animar a rotação, eu vou fazer a brincadeira e vou animar aqui a rotação. Dar aqui algumas voltas, que é para ele vir então aqui a rodar. Estão a ver ele ali a rodar? Ok, então, ou seja, eu agora tenho um objeto a fazer uma antecipação e a antecipação ficou muito rápida. O que é que eu vou fazer? Eu vou puxá-la, por exemplo, aqui para o frame 30 e agora tenho aqui uma antecipação um pouco mais lenta. Ele está-me a fazer aqui uma coisa bem estranha. Ah, pois é porque eu tenho, já sei. É porque eu tenho lá as curvas selecionadas. Deixa-me lá ver outra vez aqui ao Graph Editor. Ué, nem está. Ah, tá. Vou tirar aqui. Qual é aquela? Espera lá, o que é que se passa aqui? Mas ele nem está com Infinity, porque é que ele está a fazer loop na mesma? Até o 400. Estou a perceber. Qual delas é que está a fazer isto? Mas agora não estou a entender. Deixa-me lá ver aqui se eu tenho para aqui. Não. Porquê é que ele está aqui a fazer esta continuidade de animação? Se eu não tenho nem o Infinity selecionado. Estranho. Espera, preciso perceber o que é que se passa aqui. Ah,
Vamos lá fazer aqui outra vez um flat. Pois ele está... Exatamente. Ele está ali a fazer uma animação em loop. Agora gostava de saber é porquê. Pois é. O que é que eu selecionei que eu não devia ter selecionado? Não, isto já está tudo selecionado aqui por defeito. Tararara. Eu devo ter selecionado para aqui alguma coisa em algum lado que eu não devia ter e não me apercebi. Não. Deve ter, me digas foi aquilo. Não. Ele devia ter ficado parado aqui. Ela está a voltar para ali. Foi este, espera aí. Deixa-me lá dar aqui. Eu não sei porque é que ele está a fazer isto. Mas olha, vou fazer uma coisa. Vou facilitar o meu trabalho. Mas ele vai fazer a mesma, portanto. Enfim. Ora bem, onde é que estava aqui o cylinder? Ah, é isto. Desculpa, agora eu já fiquei aqui sem perceber o que é que está a acontecer ali. Frame 1. Frame 30. Anda um bocado para trás. Não, desculpem. Frame 200, não era? Frame 200. Ele vai estar aqui. Frame 70. Desculpem, o frame 70 é igual ao 30, porém ele vai andar um bocado para trás. E no frame 200 ele rodou aqui bastante. Ok. Pronto, agora ficou parado. Não sei. Eu devia ter ali feito alguma configuração que não estava a perceber. Pronto. Então, ou seja, como vocês podem ver, eu tenho aqui uma antecipação. Ok? E agora o que é que acontece? Como eu vos expliquei há bocado, nas antecipações nós devemos fazer sempre com que ela desacelere até ao máximo que der. Ou há bocado ou na aula passada, já não me recordo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se eu quiser deixar esta antecipação o mais acentuada possível, eu posso vir agora aqui então às tais linhas da animação. Vou só aqui apagar aquelas que eu não quero, Static Channel, para ficar só aqui com o Translate no X e a rotação. E agora posso então aqui acentuar mais a minha rotação, estão a ver? Ok? E se eu quiser que ela desacelere mais ainda, eu posso colocar a curva um pouco mais para cima ou encolher aqui a curva, tirando aqui colocando aqui o peso, eu posso encolher aqui as curvas, estão a ver? Fazendo break. Deixando a aceleração mais acentuada. Estão a ver, olhem ali, ele está meio que a deslizar e a rodar. Porquê é que ele está a deslizar e a rodar? Porque eu ainda não fiz esta mesma lógica aqui no eixo do X, ok? Então venho agora aqui ao eixo do X e faço exatamente a mesma coisa. Nesta aqui, break e wait. E agora vou puxar o máximo que eu achar pertinente, de forma a que ela... Agora aqui se calhar a rotação não posso exagerar tanto, porque senão ela fica meio estranha a rodar. Parece que está mais a deslizar do que propriamente a rodar. Ok. Não, tem de ser mais para a frente. Vamos aqui ao F. Para que a curva seja mais assim. Pronto, e agora eu para tentar marcar um pouco mais isto, puxo esta aqui deste lado, para a rotação, como é óbvio. E agora aqui no eixo do X, puxo também esta aqui para fazer com que ela fique mais tempo ali parada. Estão a ver? Eu estou a incliná-la um bocado mais para baixo, que é para tentar deixá-la o máximo alinhada aqui possível com esta linha, que é para ela então, como vocês podem ver, ela fica aqui
parada e agora acelera, estão a ver? Ela até meio que está a deslizar aqui um pouco para trás, significa que eu deixei esta curva demasiado para baixo. Ok. E agora, pumba, ela avança para a frente. E agora reparem como isto pode parecer que eu não fiz nada aqui, mas ele faz alguma diferença ali naquele processo. Vou diminuir isto aqui para 200. Ok? Então, ou seja, eu já tenho ali uma antecipação da bola, que é o lógico. Agora podia vir aqui exagerar mais, vai depender sempre daquilo que eu pretender fazer com a minha animação. Então, ou seja, como vocês podem ver, nós aqui já estamos a utilizar um pouco daquilo que falámos na aula passada, que foi aqui no caso da antecipação, e depois aqui aquilo que já falámos hoje, que é as curvas da animação e o efeito que nós podemos dar. Eu estou-vos aqui a mostrar em 3D que é muito mais fácil, neste caso, falando metaforicamente, como é óbvio, não é assim tão fácil, é preciso alguma prática, é preciso experiência, é preciso trabalhar bastante aqui estas questões. No entanto, também é importante salvaguardar que em 2D vocês também podem fazer isto, porém dá mais trabalho porque vocês têm de desenhar à mão. O que é que eu faço quando eu estou a fazer este tipo de trabalhos e quero fazer aqui a definição dos frames e dos timings e fazer aqui o trabalho da antecipação? Eu vou mostrar-vos então o que é que eu faço. Vou abrir só aqui o Photoshop. Entretanto, não sei se alguém tem alguma questão. Lembrando que, antes de passar aqui a palavra ao Ruben ou ao Hugo, que estão aqui comigo, lembrando que se tiverem alguma questão, vocês podem sempre deixar nos comentários deste vídeo, tanto na Twitch como depois no YouTube, que este vídeo também depois vai para o ar no YouTube. Nós criamos lá uma playlist que é mini curso de animação. Vocês podem sempre depois lá colocar também comentários para tirar as vossas questões e nós vamos estar sempre aqui predispostos, neste caso eu vou estar aqui sempre predisposto e preparado a tirar qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter. Também, e até mesmo depois posso-vos convidar a participar nas lives que nós vamos fazendo aqui. Normalmente nós vamos lançando aqui estas lives uma, duas vezes por semana. Mas pronto, podem sempre deixar nos comentários as vossas dúvidas, podem sempre vir às nossas redes sociais, no Instagram, até mesmo aqui na Twitch ou no YouTube, podem vir sempre também enviar mensagens e dizer: Bruno, eu vi aquele vídeo tal, estou com as dúvidas XPTO, podem ir lá colocar as vossas questões e nós estamos aqui 100% ao vosso dispor para esclarecer qualquer tipo de dúvida, e até é por isso que nós estamos a levar este conteúdo para vocês, para poder ensinar as coisas de uma forma mais exata e para explicar coisas que às vezes não são explicadas noutros vídeos que vocês veem por aí fora, ok? Voltando então aqui, o que é que eu faço então aqui no próprio Photoshop, que é a ferramenta que eu vou utilizar agora aqui para vos mostrar como é que eu animo. Desculpem, voltando não, espera. Hugo, Ruben, algum de vocês tem alguma dúvida? Epá, até ver não. Não? Ok, pronto. Então, só passar-me aqui para cima para o canto, porque eu não vou utilizar este canto aqui. Inverter aqui a minha posição. Ok? Pronto, então o que é que eu faço aqui no Photoshop? A primeira coisa que eu faço é Create Frame Animation, que é para eu criar quadros da animação e não o modo vídeo. Ok? E ele já me cria aqui um quadro, como vocês podem ver. Então o que eu faço é, a primeira coisa é criar uma guideline. Ou seja, aqui no Photoshop nós temos as guias, ok? Vocês podem vir aqui e selecionar as rulers. Eu venho aqui, arrasto uma guia, vamos supor que isto vai ser o meu chão. Eu vou utilizar um pouco esta mesma lógica do chão, ok? Isto vai ser o meu chão. Então o que eu faço é, a primeira coisa é criar aqui uma layer, que eu lhe vou chamar de Guidelines. Como é que eu criei esta layer? Para quem nunca trabalhou com o Photoshop, vocês vêm aqui abaixo, ou mais, carregam, e ele vai criar aqui uma nova layer. Esta layer, por definição, está visível em todos os frames que vocês criarem aqui em baixo. Ou seja, se eu vier aqui este mais da minha timeline e criar vários frames, reparem como a layer ela fica sempre visível. Vocês depois podem desconfigurar isto. Ou seja, vocês podem chegar aqui, selecionar aqui o layer que vocês querem. Com o Shift selecionado vão até ao outro layer à ponta que vocês querem. E vocês conseguem depois vir aqui e tirar o olhinho e ele automaticamente passa a estar visível só nos frames que vocês querem. Reparem, ele só está visível agora no frame 1 e depois nos outros já não está, ok? No entanto, como isto é uma guideline, eu quero que ele fique visível em todos, portanto é importante que ele esteja. Bem, eu vou apagar estes frames aqui novamente com o Delete ou usando aqui esta ferramentazinha. Detalhe muito importante que eu acho que eu expliquei na aula passada, mas eu vou voltar aqui a explicar. No Photoshop... só uma coisa. Depois irá sair alguns bónus neste mini curso. Estes bónus não vão para a Twitch. Eles vão ficar disponíveis só no YouTube.
que são bónus de como vocês fazerem alguns tipos de animações específicas, por exemplo, animações do walk cycle. Normalmente eu faço esses exemplos com esboço mesmo, não faço, a minha ideia não é mostrar o traço final, é mostrar-vos como é que vocês podem fazer o step by step de um walk cycle, seja de um animal ou de uma pessoa. Isso vai ser o primeiro bónus que vocês vão ter aqui neste mini curso. Eu depois vou dar-vos outros tipos de bónus neste pequeno curso que eu estou a lançar. Porquê? Porque às vezes é importante, porque vocês querem fazer alguma coisa específica e não sabem como fazer o passo a passo. Vocês só têm vídeos às vezes a mostrar que chegam chegam aqui, desenham o personagem assim e já fazem. Não, é importante vocês saberem o passo a passo de como desenhar e todas as etapas, até mesmo do desenho, que vocês devem fazer para animar. Porquê? Porque às vezes esse esqueleto que vocês desenham pode ser depois uma referência para o outro tipo de animação que vocês querem fazer no walk cycle e vocês depois podem fazer isto, mas depois o bónus vai para o ar e vocês podem ver no YouTube, tá bom? Então, como eu estava aqui a explicar, vocês então têm aqui o chão, ok? Eu vou deixar esta linha como o chão, lembrando que esta linha ela não passa para o desenho, eu já vou fazer a guideline que eu quero mesmo, isto é apenas aqui as rulers de referência, e agora eu vou utilizar estas rulers para definir onde é que eu quero que a minha animação comece e para definir onde é que eu quero que ela acabe. Eu vou fazer exatamente a mesma lógica daquilo que eu fiz aqui no Maya, ok? Então, ou seja, aqui é o princípio da minha animação e aqui é o fim. Aliás, eu vou puxar esta mais aqui para o meio, porque eu vou ter a tal lógica da antecipação, ok? E agora eu vou fazer aqui esta para ser a minha guia de antecipação, ok? Então eu vou começar por pegar, por exemplo, no meu pincel, ok? No Photoshop, ok, malta? E vou vir aqui, entretanto... Isso foi muito bom. Ok. Ai meu Deus. Guideline, ok? E agora eu vou vir aqui e vou escolher um brush simples. Ok? Ok. Vou escolher aqui um brush simples. Com esta layer selecionada, vou reduzir aqui o tamanho, porque isto é apenas uma referência. O que é que eu vou então fazer? Eu vou agora desenhar aqui linhas ao alto, que vão ser as linhas que eu vou utilizar como referência para fazer então a minha animação. Ok? Dado que eu aqui não tenho as curvas, se eu tiver, por exemplo, a fazer no Animate, eu não tenho a certeza agora, mas acho que o Animate dá para fazer, dá para trabalhar as curvas. Mas como aqui eu não tenho no Photoshop, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, já agora, para quem não sabe, eu estou a fazer zoom com o scroll. Para quem nunca trabalhou com o Photoshop, vocês têm aqui uma ferramenta que vocês têm aqui nas preferências a opção de ativar o zoom com o scroll. Ok? Vocês vêm ali a preferências, ok? Depois vão a General e depois aqui vocês têm no Tools Zoom with Scroll Wheel. Isto facilita imenso a vocês fazerem o zoom para trabalharem, para fazerem design, para pintar, enfim, fazer fotomontagem e até mesmo para fazer isto aqui da animação para irem mais perto e mais longe, ok? Então, basicamente, eu agora venho aqui e vou desenhar aqui umas linhas. Não me interessa a espessura, não me interessa se elas ficam direitinhas ou não, porque isto é só uma referência. Eu vou vir aqui e vou desenhar. Isto é o meu ponto de partida. Ok, posso vir aqui através da Pen Tool, utilizei o atalho do P já agora, e desenhar aqui o meu chão. Eu posso até criar aqui uma nova layer e vou-lhe chamar, por exemplo, de chão. Para alterar o nome, eu carrego duas vezes em cima do nome e ele permite-me alterar o nome. Ou então posso vir aqui e dar rename na própria layer, ok? Que ele está alguns para aqui. A opção do rename, não faço ideia onde. Mas pronto, normalmente eu venho aqui e seleciono. Vou ter para aqui a opção do rename, agora não sei onde é que isso está. Bem, lá direito o rato, stroke pet, só para criar aqui isto vai-me abrir depois esta janelazinha, só para criar aqui um petzinho, para fazer o meu chão, pronto. Ele está visível também em todos os frames. Ok, ficou um bocado grosso, mas não faz mal. Então vamos lá aqui voltar à minha guideline. Eu vou deixar a guideline no fim de todas as layers, porque ela depois no fim é para apagar. Ok? Então agora vou com o brush selecionado, usando a ferramenta, usando a tecla B do atalho, do teclado como atalho, e vou então desenhar aqui as minhas guidelines. Eu quero que esta então seja a ponto de partida. Ok? Quero que este seja o meu ponto de chegada. Ok? E agora tenho aqui a minha antecipação. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 1, 2, 3. Porquê é que vocês acham que eu coloquei o 1, 2, 3 aqui nestas linhas? Desculpem, enganei. Não é 1, 2, 3 assim, é 1, 2,
3. Assim é que é. Ruben, porquê que achas que eu coloquei aqui o 1, 2, 3? Porque é os. Como é que se chama? Os keyframes. Isso. Exatamente, ok? Ah, mas porquê que eu não pus 1, 2? Porquê que eu não pus aqui 1, 2, 3? Simples. Porque este é o meu primeiro keyframe, este é o meu segundo keyframe e este é o meu terceiro keyframe, ok? Então, ou seja, eu vou utilizar este keyframe para fazer a antecipação. Pronto, agora eu só preciso começar então a desenhar a minha bola. Então, eu vou vir aqui. Meu Deus, português. Eu vou vir aqui e vou escrever. Quer? Vai lá, vai lá. Bola, posso pôr, por exemplo, frame 1. Ou posso utilizar key, que é KF de keyframe 1. Ok? Este keyframe, ele só vai ficar visível, por exemplo, só em alguns frames. O que é que eu vou fazer? Vou então vir aqui, pintar aqui uma bola. Ok? Está com... Ah, ok, está com o flow a coisa. Pintar aqui uma bola e vou pintá-la mais ou menos aqui centralizada. Ok? Aqui no traço. Na verdade, não devia fazer centralizada, desculpem. Eu devia fazer alinhada ao traço. Ok? Eu devia fazê-la alinhada ao traço. Só que o que é que acontece? Reparem numa coisa. Aqui, no Maya, quando eu tenho aqui a desaceleração entre o frame 0 e o 70, ela vai desacelerando até chegar ao frame da antecipação mesmo. Então, ou seja, eu vou ter de fazer isso também aqui nas minhas guidelines, mas não vou fazer já, ok? O que é que eu vou ter? Eu tenho aqui o meu frame principal. No segundo frame, que eu vou já criar aqui, eu até vou criar aqui outro frame já aqui. Eu vou copiar este frame. Vou colocar KF2. Ok? Este frame eu não quero que fique visível no frame 1. Certo? Ou seja, reparem, frame 1. E agora aqui o frame 2 fica com o keyframe 2. E vou já criar aqui outro keyframe para o keyframe 3. Pronto. Vou só pôr aqui KF3. Ok. E agora no keyframe 3 eu vou puxar a bola lá para o fundo. Que no caso eu posso alinhá-la aqui ou aqui. Isso é uma decisão minha, portanto eu vou alinhá-la aqui. Vou desativar aqui este keyframe. Então, ou seja, eu tenho, reparem, vou só desativar aqui o frame 3. Então eu tenho no keyframe 1, eu tenho a layer keyframe 1. No keyframe 2, eu tenho a layer keyframe 2. No keyframe 3, eu tenho a layer keyframe 3. Ok? Então, ou seja, 1, 2, 3. Falta-me só mudar aqui a posição do 2 para aqui. Ok. Então, 1, 2, 3. Já tenho aqui os meus keyframes. Ok? O que eu agora preciso então de fazer é fazer a marcação da interpolação. Então, da interpolação não, desculpem, da antecipação. Que é a tal lógica antecipando e desacelerando ao mesmo tempo. Então o que é que eu vou fazer? Vou vir mais uma vez aqui à guideline, que está visível em todos, e vou então diminuir aqui o meu pincel e vou fazer aqui uma desaceleração. O que é que eu costumo fazer? Quando eu quero fazer uma desaceleração, neste caso numa antecipação, porque o movimento de andar para trás já é a antecipação em si, não? Mas quando eu quero fazer uma desaceleração em, em animação 2D, eu faço normalmente uma coisa que é, eu marco sempre metade do caminho. O que é que eu quero dizer? Se eu vou criar aqui um keyframe, sim, quer dizer, vou criar um frame, uma interpolação entre o frame 1 e o frame 2, esse frame que eu vou fazer vai ser metade da distância do caminho entre o frame 1 e o frame 2. Depois, eu vou ter de criar outro frame entre esse frame, que será o novo frame 2, e o frame 2 antigo. Então, ou seja, esse novo frame que eu vou criar, já estamos a falar do segundo frame de interpolação, já vai ser uma metade do caminho disto aqui com isto, com este aqui. Então, ou seja, aqui nas guidelines, eu agora vou fazer assim. Até posso pôr isto um pouco mais pequenino. Espera, agora ficou demais. Vai. Vai. Encher. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui
1.1. 1.1. Ok? E agora vou pegar numa régua e marcar aqui o meio do caminho entre o 1.1 e o 2. E vou-lhe chamar 1. Posso pôr aqui? Vou chamar aqui 1.12. Ok? E agora, como lembrem-se que a desaceleração é uma coisa que é gradual, eu vou ainda marcar outro frame entre este, o 1.2 e o 2. E vou-lhe chamar 1.3. Ok? Então isto quer dizer o quê? Para eu ter aqui a minha animação bem fluida da desaceleração, eu vou precisar de ter pelo menos aqui 3 frames de interpolação. Ok? Eu estou a ver aqui se ele ficou mesmo aqui no meio, 1.2, mas pronto, a gente já vê e depois já acerta. Então o que é que eu vou começar por fazer? Vou vir aqui ao frame 1 e vou marcar, vou fazer 3 keyframes. 1, 2, 3. Pronto. Agora vou selecionar estes 3 keyframes e vou desativar a layer do keyframe 1. Ok? Porquê? Porque na verdade eu vou precisar de criar aqui 3 layers diferentes, certo? Bem, como aqui eu não vou estar a rodar a minha bola porque vocês não viam a bola a rodar, o que é que eu vou fazer? Eu vou replicar o keyframe 1 e vou-lhe chamar a 1.1 e vou pôr visível e vou arrastar para aqui, para o 1.1, ok? E agora, reparem que ela não está visível em mais nenhum, porquê? Porque eu primeiro desativei e depois é que copiei. Agora aqui no frame 3, que é o 1.2, eu vou fazer a mesma lógica do 1.1, só que agora vou nomeá-lo 1.2. E vou vir aqui, vou ativar na layer 3 agora e vou arrastar ali para o alinhamento da 1.2. Na frame 4, exatamente a mesma coisa. E agora vou 1.4 e vou mandá-la ali para a 1.3. Então agora, se vocês repararem, eu tenho aqui uma animação de desaceleração. Estão a ver? Se eu agora der play nisto, isto vai ficar extremamente rápido, vocês conseguem ver. Vou desativar a visibilidade da guideline. Ok? Vocês conseguem ver a desaceleração a acontecer. Só que eu, como sou mesquinho, e eu sou um gajo mesmo mesquinho nesta história das desacelerações, porque eu quanto melhor, quanto mais bem feito ficar, melhor vai ser o resultado. O que é que eu vou fazer? Eu ainda vou ser mais de preciosismos. Ou seja, aqui no frame em que supostamente ela iria parar, que é no frame aqui, neste caso, 5, ok? Não sei porque é que a guideline não ativou aqui. Deixa-me lá selecionar isto tudo. Pronto. Repararam que ela aqui desacelera e aqui já vem para aqui, mas eu quero ser mais precioso ainda nesta questão. Então o que é que eu vou fazer? Ela aqui está a dar um salto, vem, 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 e agora eu quero colocar aqui uma outra layerzinha, só mesmo um tiquinho de nada, só para dar aquele cheirinho. Então vou vir aqui e vou, pau. Eu nem vou fazer aqui, posso até fazer marcação aqui na guideline e vou-lhe chamar a isto, na verdade, 2.1, ok? E agora vou vir aqui, aqui, vou copiar, 2.1. Agora, tecnicamente, este frame, pelo alinhamento, tem de vir aqui no 2.1, só que a questão é que eu agora marquei isto aqui errado, vou só passar para aqui. Pronto, que é para ela vir aqui, aqui bate no 2 e aqui bate no 2.1. Ah, pois fiz a asneira, criei o frame e depois é que marquei. Deixa-me só tirar isto aqui. Ok. Aqui na guideline é que eu devia ter marcado ali. Ok. 2.1. Porquê é que eu marquei isto como 2.1? Porque supostamente é um movimento depois do keyframe que eu tinha feito. Só para dar ali uma adenda, podia ter feito este planeamento antes, mas pronto. Eu é que fui de preciosismos aqui e quis fazê-lo agora. Pronto, e agora venho aqui e só arrasto ali até bater ali na linha. Pronto, então, ou seja, basicamente, até agora, eu tenho isto assim. Aqui tenho de desativar porque ela está a aparecer aqui em algum lado. Ah, pois eu desenhei aqui. Ok.
Estão a ver que ela está ali a fazer a desaceleração. Só que agora eu vou fazer uma coisa que é, assim como aqui no Maya, ela tinha o processo de desaceleração e aceleração, ok? Aqui no 2D, eu não tenho esse efeito automático. Porém, eu como gosto de dar timings às coisas, e aqui por acaso o timing que eu dei foi trabalhando aqui as curvas da animação, que era para ele ficar ali um pouco parado, no 2D eu não tenho essa opção. Então o que é que eu tenho de fazer? Eu próprio vou ter de deixar aqui alguns frames com ela parada. Mas lembrem-se daquilo que eu vos disse, ela nunca vai estar 100% parada. Então aqui no 2.1 eu vou agora criar aqui, sei lá, uns 4 frames. 1, 2, não, já tinha este. 1, 2, 3, 4, ok? Ou seja, do 8 ao 10. E o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, não vou marcar nas guidelines, vou criar aqui, vou só desativar a visibilidade, portanto aqui está aqui, ok? E agora vou criar aqui o que eu lhe vou chamar de 2.2 e vou só mexê-lo com as setas. Eu vou até dar zoom, que é para vocês verem bem, eu estou a mexê-lo muito pouco. Só assim uma coisa pouca. Agora aqui venho aqui, copio 2.3. Ok? Reparem que ele está a ter ali um... Por acaso agora pus quase no mesmo sítio. Estão a ver? Uma coisa bem de leve. Agora aqui no 9 a mesma coisa. 2.3. 2.4. Ok? Por acaso eu devia ter posto as guidelines porque agora podia-me orientar melhor, mas não faz mal. Agora vou ter de vir aqui. Deixa-me só ver onde é que foi que eu marquei aqui este. Só para ele ficar ali um pouco mais. E agora aqui no 2.5 eu posso... ainda vou lá. Ainda vou fazer aqui mais um bocadinho. Pronto. Então, ou seja, eu agora tenho uma fluidez maior na minha desaceleração. Estão a ver? Ó, ele está ali mesmo a desacelerar quase até ao limite. Então o que é que vai acontecer a partir daqui até chegar ao frame, neste caso ao keyframe 3? Basicamente o que vai acontecer vai ser o processo de aceleração. Isto é muito fácil de fazer. Que é, basicamente, eu agora daqui do frame 10 vou criar aqui no mais, por exemplo, sei lá, uns 4 frames. Não, pode ser uns 3. 1, 2, 3. Vou desativar a visibilidade do 2.5, da layer 2.5. Ok? Vou dar copy. E agora vem a parte em que eu vou ter de marcar nas minhas guidelines o meu processo de aceleração. Então, ou seja, se ele está aqui atrás, o meu primeiro passo de jump deve ser mais ou menos aqui ao pé do ponto de onde ele iniciou toda a animação. Ok? Então, depois a seguir, ele vai fazer aqui uma etapa mais ou menos aqui assim a meio e outra etapa, por exemplo, aqui antes de chegar à reta final. Ok? Vou deixar isto mais ou menos aqui assim. Então pronto, eu venho aqui nas guidelines, vou marcar aqui, no caso, vou-lhe chamar 2.6, aqui vou marcar e vou-lhe chamar 2.7, aqui vou marcar e vou-lhe chamar 2.8. Vocês podem fazer estas guidelines aqui, como podem fazer as guidelines mais em baixo e a animação por cima. É como vocês quiserem, como se sentirem mais confortáveis. O importante é terem as guidelines, ok? Porque vai-vos facilitar e muito no processo de animação. Aqui estamos a fazer uma animação muito linear, como é óbvio. Se nós estivéssemos a fazer uma animação do movimento, vocês também, do movimento tipo mexer a mão, baixar, vocês também podem fazer na mesma estas guidelines, ok? Então pronto, então eu vou vir aqui e, no caso, no frame 10, eu vou ativar este copy que eu tinha dado aqui, vou-lhe chamar 2.6 e vou colocar a bola aqui no 2.6. Lembrem-se que a aceleração é gradual, não é logo pá, ok? E agora venho aqui criar o 2.7. Ok? Talvez agora aqui, em vez de eu utilizar aqui a referência de alinhamento, vou deixar a esfera aqui a meio. Porque é para ela ficar mesmo a metade da metade. E agora aqui o 2.8, eu vou então mandá-la para aqui, antes dela estar ali. Só desativar aqui as guidelines e vamos ver então como é que está a nossa animação. E cá está. Ela acelera, ela desacelera, com antecipação.
e acelera rapidamente até chegar ao seu destino. E agora ali no destino, o que seria interessante fazer era então um processo de desaceleração. Só para dar aqui uma incrementadazinha final, em vez de eu colocá-la a ficar aqui, eu vou mandar o keyframe 3 para fora de tela. Ok, vou colocá-la mais ou menos assim aqui. Não, aliás, vou fazer aqui vou fazer isto como sendo... Vou mandar o keyframe 3 aqui para fora de tela. E ela vai ficar aqui, aqui. Ok, não, vou fazer assim. Em vez de ficar 100% fora de tela, fica aqui assim, porque é para dar a sensação de que ela sai de cena, para eu não ter agora estar aqui a fazer a desaceleração no fim. Ok? Então, ou seja, eu tenho... Ela precisa talvez aqui ficar um pouco mais para dentro. Ok? Que é para fazer aqui metade. Exatamente, que é para esta linha aqui vai ser o mesmo distância daqui a aqui. Se eu quisesse fazer com que isto fosse extremamente rápido, epá, era muito simples. Eu só precisava de vir aqui, por exemplo, em vez de vir daqui e marcar para aqui, podia pô-la mais aqui, ok? Depois aqui, em vez de colocá-la aqui, já só passava para este frame e por aí fora. Isto aí já ia depender de mim, como é óbvio. Só que agora eu vou fazer aqui uma coisa engraçada, que é, eu quero usar um pouco daquilo que nós falámos na aula passada. Cadê a minha esfera? Que nós falámos na aula passada, que foi do squash and stretch. Então, ou seja, no momento em que ela estiver a fazer a aceleração, eu quero que ela fique aqui nestes frames, que são os mais rápidos, ela fique aqui um pouco esticada para trás. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou encolhê-la aqui. Estou a usar o Shift, que é para encolher nas medidas que eu quero. Ok? E agora aqui eu vou encolhê-la um pouco mais e esticá-la mais para dar a sensação de velocidade. E aqui a mesma coisa. Ok? Eu vou só aproveitar e vou alinhar aqui um pouco isto, porque isto ficou um bocado para cima. Deixa eu ver como é que isto ficou. Ela aqui neste frame em que ela está aqui, ela já devia estar um pouco achatada. Que é para neste ela ficar ainda mais. Aqui. Ou seja, tal. Ou seja, eu tenho... Aqui não pode ficar tanto. E então eu agora sim tenho a animação. E cá está. Vou só tirar agora daqui isto tudo. Infelizmente, isto para se tirar é uma dor de cabeça. Sei que há uma forma de fazer com que isto desapareça tudo, mas eu não me lembro agora. E então, pronto, eu tenho aqui uma animação com antecipação, aceleração, desaceleração e squash and stretch. Ok, meus queridos? E esta é a nossa segunda videoaula aqui deste mini curso que nós estamos aqui a dar para vocês de técnicas de animação, como animar e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam de partilhar, ok? De deixar o gosto no vídeo, de comentar se tiverem questões, certo? E de certa maneira também de poderem participar connosco para tornar estas aulas aqui um pouco mais dinâmicas, porque às vezes certas dúvidas que vocês possam ter e que possam colocar nos comentários, depois eu posso trazer esclarecidas num próximo vídeo ou depois numa live, seja feita aqui com todo este conteúdo e por aí fora, tá bem? Eu espero que tenham gostado. Só me resta aqui agradecer ao nosso querido Ruben e Hugo que estiveram aqui presentes comigo, embora o Hugo tenha ficado um pouco mais calado. Não sei se tens alguma questão final, Ruben ou Hugo, que queiram colocar. Não estou a ver nenhuma agora, mas provavelmente vou ter. Por Pronto. isso. Pratiquem, meus queridos. Tentem replicar um pouco aquilo que eu fiz aqui no vídeo para vocês poderem praticar, porque a animação é muito uma questão de prática, 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 ok? Aproveitem nos tempos livres, façam até mesmo no papel, uma coisa qualquer. Pratiquem, porque isso efetivamente vai-vos permitir aperfeiçoar a vossa técnica de animação. Por hoje é tudo. Voltamos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Um beijo e um queijo, malta. Tchau.